Este é o mapa da Indonésia. Tem mais de 13.466 ilhas, cerca de 9.000 nomeadas. As 5 ilhas principais são Sumatra, Java, Bornéu, Sulawesi e Nova Guiné. Entretanto, se você estiver interessado em supervulcões, há um lugar em particular na Indonésia pelo qual você se sentiria atraído. Lago Toba. Muitas pessoas se maravilham com a vista do lago, mas podem não estar cientes de que sob ele está o maior vulcão de todos os tempos que acabou de abrir a Terra. Como este vulcão é poderoso e a erupção pode afetar você onde você mora? Descubra enquanto fazemos uma viagem à Indonésia para observar o maior vulcão de todos os tempos que acabou de abrir a Terra. A Indonésia é um destino turístico popular. O país está situado no sudeste marítimo da Ásia, entre o Oceano Índico ao sul e oeste, o Mar de Timor e o Mar de Arafura ao sul, a Baía de Bengala a noroeste e o Mar do Sul da China, ou o Oceano Pacífico, e alguns outros mares marginais ao norte. A Indonésia divide fronteiras terrestres com a Malásia na ilha de Bornéu, Papua Nova Guiné e Timor-Leste, ou Timor-Leste na ilha de Timor. Austrália, Índia, Palau, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã têm fronteiras marítimas com o país. O país é composto por 5 ilhas principais e aproximadamente 30 grupos menores. Existem 17.508 ilhas no total, sendo que aproximadamente 6.000 delas são habitadas. A Indonésia é o maior país insular do mundo, cobrindo uma área de 1.904.569 km². A área total do arquipélago é ligeiramente menor do que a do México, mas mais de 5 vezes maior do que a da Alemanha. O país multiétnico tem uma população de mais de 271 milhões de pessoas. É de longe a nação insular mais populosa do mundo. A maioria das ilhas maiores são montanhosas, com picos que variam entre 3.000 e 3.800 metros. A Indonésia está localizada no Anel de Fogo, o que a torna uma das áreas mais ativas e propensas a terremotos do planeta. As ilhas da Indonésia foram formadas principalmente pela atividade vulcânica e pela atividade de construção de montanhas oceânicas causadas pelo movimento de placas tectônicas na Ásia, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. Na região da Indonésia, 2 enormes placas, as placas do Oceano Índico e do Pacífico Ocidental, deslizam sob uma placa ainda maior, a placa Eurasiática. E as placas continentais eurasiáticas e australianas colidem. As ilhas da Indonésia são propensas a terremotos e até mesmo tsunamis. A nação insular vem em terceiro lugar entre os países com mais vulcões, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Agora, falando tectonicamente, esta região, particularmente Java, é altamente instável, tornando as condições agrícolas em algumas áreas imprevisíveis. O país tem muitas montanhas e 400 vulcões, dos quais cerca de 100 estão ativos. Placas geológicas da Austrália, Ásia e Pacífico foram empurradas para cima para formar a Indonésia. Uma trincheira profunda corre ao longo da costa sul da cadeia Indonésia. A colisão das placas continentais eurasiáticas e australianas cria uma zona de subducção, que causa numerosos terremotos, e uma cadeia de vulcões que vai de Sumatra até Java e Nova Guiné, com alguns ramos laterais até Sulawesi e as Molucas. 2 placas colidem de frente nas zonas de subducção, com a placa passando por cima e forçando a outra a descer. Em alguns casos, o movimento faz com que uma corrente de convecção descendente flua pelo fundo do oceano. Trincheiras marítimas profundas se formam aqui, assim como construções de montanhas e terremotos, e milhões de toneladas de rochas se afundam na crosta todos os dias. Os cientistas acreditam que a ilha de Nova Guiné, que inclui Papua, já foi parte do continente australiano. A ação tectônica e a ruptura criaram tanto picos montanhosos, altos e nevados alinhados, com a sua espinha central leste-oeste, quanto planícies aluviais quentes e úmidas ao longo da costa da Nova Guiné. As montanhas de Papua se estendem por 650 quilômetros de leste a oeste, dividindo a província em norte e sul. A região da Indonésia é uma das zonas mais sismicamente ativas do planeta e também tem uma posição de liderança em termos de vulcões ativos e potencialmente ativos. Ela tem características fisiográficas típicas da ilha e do arco, tais como fossa oceânica profunda, uma cintura geoclínica, um arco vulcânico interno e uma bacia marginal. O movimento da placa de subducção é quase perpendicular ao eixo da trincheira na maioria das zonas de subducção. Em alguns casos, como no Sumatra, é visível uma zona de falha por deslizamento, onde o movimento é oblíquo em relação ao eixo e corre paralelo à cadeia vulcânica. Os vulcões nesta parte são resultado da subducção da placa do Pacífico abaixo da placa da Eurásia.
Um quarto dos vulcões da Indonésia está localizado ao norte do Arco de Sonda, uma região tectônica complexa. Várias placas pequenas formaram zonas de subducção que, em sua maioria, correm de norte a sul. Essas zonas de subducção são responsáveis pelos vulcões de Sulawesi, Halmahera e Sangihe. Muitas das ilhas da Indonésia são relíquias escarpadas de vulcões mortos há muito tempo. Existem aproximadamente 400 vulcões na Indonésia. Uma cadeia de vulcões vai de Sumatra a Flores, com vulcões adicionais em Sulawesi e Molucas. Um terço dos vulcões ativos do mundo está entre esses 127 vulcões. A Indonésia é uma das regiões mais ativas do mundo em termos geológicos. Em média, 3 terremotos medindo 5 ou mais na escala Richter ocorrem a cada dia. Erupções vulcânicas matam cerca de 10 vezes mais pessoas na Indonésia do que em qualquer outro país no mundo. Entretanto, os vulcões têm seus lados positivos. A lava vulcânica e as cinzas criam um solo rico que pode produzir múltiplas colheitas sem fertilizantes ano após ano. Além disso, a chuva pode cair de altos picos vulcânicos. Na verdade, os vulcões não são apenas um fato da vida na Indonésia, mas eles são a própria vida, de acordo com especialistas. As cinzas vulcânicas enriquecem o solo, permitindo aos agricultores de Java colher 3 safras de arroz em uma única estação. Os fazendeiros do vizinho Bornéu, que tem apenas um vulcão, são incapazes de fazer isso. Existem 76 vulcões historicamente ativos no país, o que é mais do que em qualquer outro país. A Indonésia teve 1.171 erupções em 2006, ficando atrás apenas das 1.274 do Japão. Os vulcões ativos notáveis incluem 2.968 metros de altura do Monte Merapi, na província de Jawa Tengah, que entrou em erupção pela última vez em 2007, e Soputan, na província de Sulawesi Utara, que entrou em erupção pela última vez em 2008. Entre 1972 e 1991, 29 erupções vulcânicas foram registradas, a maioria das quais ocorreram em Java. Entre 2000 e 2009, 110 erupções vulcânicas novas ou contínuas foram registradas na Indonésia, a maioria das quais ocorreram em Java. Na Indonésia, os vulcões são chamados de Gugung, ou montanhas de fogo. O levantamento vulcanológico da Indonésia é a principal organização na Indonésia que monitora vulcões. Foi fundada pelos holandeses na década de 1920 e ampliada pelo governo indonésio. Possui postos de observação em alguns dos vulcões mais perigosos da Indonésia. Os cientistas monitoram constantemente Merapi, Sinabung e outros vulcões indonésios, mas prever a sua atividade com qualquer grau de precisão é quase impossível. Não há outro lugar no mundo onde tantas pessoas vivem tão perto de tantos vulcões ativos. Só em Java, 120 milhões de pessoas vivem na sombra de mais de 30 vulcões, uma proximidade que matou mais de 140 mil pessoas nos últimos 500 anos. Os vulcões matam de várias maneiras, incluindo lava sufocante e tsunamis que frequentemente seguem uma erupção. Estes vulcões estão ligados à vida cotidiana das pessoas. Então, por exemplo, Sumatra, uma vasta ilha ao noroeste de Java, é o lar do povo Batak, que foi convertido ao cristianismo no século XIX pelos missionários europeus. No entanto, muitas pessoas aqui acreditam que o primeiro humano desceu do céu em um poste de bambu para o monte Pusuk Buhit, um vulcão ativo nas margens do lago Toba. Tenger hindus, que vivem ao redor do Monte Bromo em Java Oriental, escalam através de nuvens sulfurosas sufocantes regularmente para jogar dinheiro, vegetais, galinhas e o bode ocasional para dentro da cratera. Em Flores, os Nage, que são católicos como a maioria da ilha, são enterrados de costas para o Monte Ebulobo, cujo cone domina o horizonte sul. Os vulcões são sagrados em grande parte em Bali Hindu, nenhum mais do que o Monte Agung, o pico mais alto da ilha, que tem 10 mil pés. Diz que, mesmo com os olhos vendados, um verdadeiro balinês sabe onde está, e muitos dormem com a cabeça apontada para ele. 1.000 pessoas foram mortas quando o Monte Agung irrompeu em 1963. Outras morreram de fome depois que as cinzas sufocaram suas plantações. Mas os habitantes locais consideraram isso como um ato de origem divina. Entretanto, o que antes era chamado de ira divina é agora considerado um presente. As cinzas e areia vomitadas pela erupção foram usadas para construir hotéis, restaurantes e vilas para turistas estrangeiros. O Monte Agung é a montanha mais alta da ilha e um vulcão ativo de 3.142 metros de altura. Balineses se referem a ele como o umbigo do mundo. Ele explodiu violentamente em 1963, matando aproximadamente 500 pessoas.
Ofertas de arroz, ovos cozidos e flores são deixadas no vulcão regularmente para mantê-lo quieto. A cratera oval mede cerca de 500 metros de diâmetro. E, curiosamente, a figura de 3.142 metros de altura é de antes da erupção, quando o topo do vulcão foi explodido. Agora é estimado em 3.014 metros. Há várias rotas de caminhada até o cume. A mais curta é uma das quais leva cerca de 3 horas. As duas rotas de escala mais populares são do Templo Puru Besaki e do Templo Pura Pasat Sagung. Há caminhadas que começam às 2 da manhã e terminam a tempo para o nascer do sol. Mas antes de começar a escalada, você pode ter que fazer uma oferenda e a montanha deve ser tratada com respeito. Isso significa que não amaldiçoar ou comer nada que contenha carne. A Gunung Agung de Bali entrou em erupção pela primeira vez em 120 anos, em 16 de março de 1963, com uma erupção posterior em maio, destruindo grande parte do nordeste de Bali e matando 1.100 pessoas e deslocando 100.000 outras. Camadas de cinzas e fluxos de lama quente que fizeram todo o caminho até o mar destruíram vilarejos inteiros. Chuvas duras após a erupção exacerbaram a situação, causando deslizamentos de terra e muitos problemas. Estradas foram fechadas, vilarejos foram destruídos e mais pessoas foram deslocadas, desta vez devido à falta de alimentos. É considerado pelos balineses como o centro do seu universo. Um portão, construído para honrar o presidente Sukarno, foi construído durante a erupção. Isso foi interpretado como um símbolo de corrupção no governo, e foi rapidamente deposto. Muitos balineses acreditavam que Sukarno desencadeou a erupção ao forçar os líderes religiosos de Bali a encenar um importante ritual em uma conferência de turismo. O fluxo piroclástico, ou nuvem incandescente de escombros vulcânicos, desceu a montanha, matando 200 pessoas na cidade de Subagan. Quase todos na vila de Lebi foram queimados até a morte ou sufocados por nuvens de gás quente. Outras cidades foram destruídas por lama fervente e cinzas. Crianças morreram enquanto faziam estranhos sons de lamentação. Semanas após a erupção, algumas áreas repletas de corpos comidos por cães ainda estavam muito quentes para entrar. Os dias se transformavam em noites tão distantes quanto Java, como cinzas e nuvens de cinza, e a água potável se tornava escassa à medida que os rios e riachos ficavam cinzas sedimentosos. O santuário mais sagrado de Bali, Besaki, está localizado diretamente abaixo do vulcão. Apesar dos perigos de novas erupções e da proibição do governador de Bali de visitar o templo, milhares de pessoas foram de qualquer forma para celebrar uma cerimônia de lua cheia em abril. Alimentos com palmeira trançada, tigelas de arroz, bolos fritos e galinha assada, bananas de cócoras e frutos espinhosos estavam entre as oferendas dos deuses. Algumas cerimônias culminam com mulheres pegando brasas com suas próprias mãos. Outro vulcão notável na Indonésia é o Monte Tambora. O vulcão pode ser visto da costa norte da ilha de Sumbawa, que está localizada perto do extremo leste das antigas Índias Orientais holandesas, agora conhecida como Indonésia. O Monte Tambora entra em erupção de vez em quando. Sua explosão de 1815 foi uma das mais poderosas já registradas. Tambora tinha mais de 14.000 pés de altura em 1815, mas quando explodiu, ele atirou mais de 4.000 pés do topo, deixando uma cratera com mais de 4 milhas de diâmetro e 2.000 pés de profundidade. Em 5 de abril, uma pequena erupção, como se o vulcão estivesse praticando, foi seguida por ruídos estrondosos. Cinzas começaram a cair e no dia 10 de abril, houve mais ruídos de canhão. A erupção irrompeu em força total naquela noite. Com uma explosão, ouviu-se mais de 1.200 milhas de Sumatra. Pedregulhos maciços foram atirados em volta, causando estragos em todas as direções. Colunas de chama irromperam da montanha, combinadas para carregar uma pluma de gás, poeira e fumaça quilômetros para o céu. Rios de cinzas incandescentes despejavam pelas encostas a velocidades de mais de 100 milhas por hora, destruindo tudo em seu caminho antes de assobiar e ferver no mar. Navios no porto ficaram presos em jangadas de pedra-pomes, enquanto tsunamis varriam o mar de Java. Cinzas vulcânicas chegaram até Bornéu. Durante semanas, cinzas e detritos choveram e casas por milhas ao redor desmoronaram. Fontes de água doce foram contaminadas, colheitas foram destruídas e gás sulfuroso causou infecções pulmonares. Estima-se que 10.000 pessoas foram mortas instantaneamente. Entretanto, milhares de outras morreram de fome e doenças, trazendo o número de mortos em Sumbawa e ilhas vizinhas para qualquer lugar entre 60 a 90 mil pessoas. Stanford Raffles, o então governador de Java, que os britânicos haviam assumido durante as guerras napoleônicas, despachou um oficial para Sumbawa para relatar o que havia ocorrido.
Ele descobriu que ainda havia cadáveres por lá, que as vilas estavam quase totalmente desertas e que a maioria das casas havia desmoronado. Os poucos sobreviventes estavam desesperadamente procurando comida. Uma epidemia de diarreia violenta havia irrompido, que se pensava ser causada por cinzas vulcânicas, contaminando a água potável, e muitas pessoas morreram como resultado disso. Tambora é classificada como ultrapliniana, a categoria mais violenta de erupção vulcânica. O nome vem da descrição de Younger Pliny, da destruição do Vesúvio em Pompeia em 79 d.C. Os gases sulfurosos são ejetados na estratosfera por tais erupções, onde se combinam com vapor de água para formar nuvens de aerossóis de gotas de ácido sulfúrico. Surpreendentemente, o efeito da erupção de Tambora foi sentido em todo o mundo, graças aos fenômenos estranhos reportados por observadores independentemente. Por exemplo, no nordeste dos Estados Unidos, na primavera e no verão de 1815, o nevoeiro escureceu e avermelhou a luz solar, que o vento e a chuva não dissiparam. Foi referido como um véu de aerossol. Também na virada de junho e julho, Londres experimentou espetaculares pores do sol, que se pensa ter influenciado as pinturas de Turner. Com a queda da temperatura global, o ano seguinte trouxe efeitos ainda mais prejudiciais, com sérias consequências para o clima e a fertilidade da terra em grande parte do mundo. Mary e Percy Shelley, Lord Byron e outros 2 amigos estavam hospedados na Vila Diodati, na Suíça, em meados de junho de 1816, quando o tempo ficou chuvoso e nublado, os prendendo lá dentro. Byron sugeriu que eles passassem o tempo escrevendo uma história de terror, e foi quando Mary Shelley começou a escrever Frankenstein. Em Nova York, a neve caiu em junho de 1816, e a geada foi relatada em Connecticut. A neve profunda caiu na região de Quebec, no Canadá. O frio persistiu durante todo o verão na América do Norte e em outros lugares, causando o fracasso de um grande número de plantações. As estações das monções na Índia e na China foram interrompidas, resultando em danos agrícolas, fome e cólera. 1816 foi apelidado de O Ano Sem um Verão. Outra erupção vulcânica gravada na história da Indonésia é a de Krakatoa. Krakatoa é uma ilha vulcânica no Estreito de Sunda, entre as ilhas indonésias de Java e Sumatra. A região fazia parte das Índias Orientais Holandesas, na época de sua famosa erupção em 1883, e agora faz parte da Indonésia. Pensa-se que Krakatoa e 2 ilhas próximas a Leng e Verlatan, assim como a caldeia submarina, a cratera vulcânica entre elas, foram formadas por uma erupção importante anterior, muito provavelmente no século V ou VI d.C. Em 1883, Krakatoa tinha 3 picos: Perbo-i-Watan, o mais ao norte e mais ativo, Danã, no centro, e Hakata, no extremo sul da ilha. Pensava-se que Krakatoa tinha entrado em erupção há 2 séculos atrás, em 1680, e a maioria das pessoas pensava que estava extinto. As pessoas relataram tremores e explosões em maio de 1883, primeiro no oeste de Java e depois no outro lado do estreito de Sunda, em Sumatra. A explosão vulcânica enviou uma nuvem de gás e detritos de 15 milhas no ar acima de Perbo-i-Watan por volta das 13 horas no dia 26 de agosto. Foi a primeira de 21 horas de explosões cada vez mais poderosas, culminando com uma explosão maciça por volta das 10 da manhã do dia 27 de agosto que impulsionou cinzas a 50 milhas no ar e podia ser ouvida tão longe quanto Perth, na Austrália, a uma distância de cerca de 2.800 milhas. Aproximadamente 9 milhas quadradas da ilha, incluindo Perbo-i-Watan e Danã, afundaram debaixo d'água na caldeira a uma profundidade de aproximadamente 820 pés abaixo do nível do mar. Mais de 36 mil pessoas foram mortas na violenta erupção de Krakatoa. A tefra, ou rocha vulcânica, e gases vulcânicos quentes produzidos pelas explosões matou relativamente poucas das vítimas. Dezenas de milhares mais morreram nos tsunamis causados pelo colapso do vulcão na caldeira, incluindo uma parte de água de 120 pés de altura que se formou imediatamente após a explosão climática e dizimou 165 vilarejos costeiros em Java e Sumatra. O índice de explosividade vulcânica, VEI, para a erupção do Krakatoa em 1883 era de 6, com uma força de 200 megatoneladas de TNT. Em comparação, a bomba que destruiu Hiroshima, no Japão, em 1945, tinha uma força de 20 quilotons, ou quase 10 mil vezes menos potência. A erupção de Krakatoa emitiu 6 milhas cúbicas de rocha, cinzas, poeira e detritos na atmosfera, escurecendo os céus e causando pores do sol coloridos e outros efeitos espetaculares em todo o mundo. Outras mudanças no clima ocorreram a milhares de milhas de distância da Indonésia. A quantidade de chuva em Los Angeles nos meses seguintes à erupção do Krakatoa
38,18 polegadas, continua sendo a maior precipitação anual registrada na cidade. Mais recente é a erupção do Monte Merapi, em 2010. O Monte Merapi é um vulcão na ilha indonésia de Java. O Monte Merapi, também conhecido como uma Montanha de Fogo, é parte do Anel de Fogo, o vulcão mais ativo da sua região. Ele entrou em erupção 68 vezes desde o século XVI. Houve 10 erupções que mataram pessoas desde 1920. Tipicamente, a fumaça pode ser vista subindo do cume do vulcão 300 dias por ano. O Monte Merapi é um vulcão composto ativo de 9.551 pés de altura, com lava andesítica. Ele tem uma base em forma de cones e lados íngremes feitos de camadas alternadas de lava e cinzas de erupções anteriores. Quando ocorrem erupções, elas geralmente são violentas, com lava e cinzas. Até cerca de 10 mil anos atrás, as erupções eram efusivas com lava basáltica. Entretanto, as erupções se tornaram muito mais explosivas e frequentemente produzem cúpulas de lava. O colapso dessas cúpulas frequentemente resultou em fluxos piroclásticos e explosões mais longas. O Monte Merapi entrou em erupção 3 vezes entre 25 e 26 de outubro de 2010, levando à evacuação de milhares de pessoas em um raio de 20 quilômetros ao redor das encostas do vulcão. A coluna de fumaça subiu para 1,5 km e quando a atividade piroclástica cessou, 18 pessoas foram descobertas mortas. As mortes foram causadas por queimaduras e problemas respiratórios. A zona de evacuação permaneceu no local entre os dias 17 e 29 de outubro de 2010, mas as ejeções de lava com nuvens de cinza quente caíram pela encosta e viajaram 3 quilômetros. E a pressão parecia estar diminuindo atrás da cúpula de lava que se tinha formado na cratera. O número de mortos subiu para 30. O Monte Merapi entrou em erupção novamente em 30 de outubro, fazendo com que uma bola de fogo subisse 2 quilômetros do vulcão para o ar. Magma continuou a derramar na cúpula de lava, e as cinzas caíram a mais de 30 quilômetros de distância. A areia começou a cair a 10 quilômetros de distância como resultado disso. Estas erupções, no entanto, ficaram pálidas em comparação com o vulcão Toba. Mas, mais chocantemente, é uma bomba-relógio. O supervulcão Toba, que ainda está ativo, está sob as águas tranquilas do lago Toba, na ilha indonésia de Sumatra. Ele ocupou uma caldeira de 100 km de comprimento e foi o local de mais recente supererupção de terra 75 mil anos atrás. Toba entrou em erupção apenas 2 vezes nos últimos milhões de anos. A última vez, há 840 mil anos. A erupção mais recente pode ter esfriado a Terra e influenciado a evolução de nossos antepassados. E cada erupção ejetou aproximadamente 2.800 km³ de magma, o suficiente para cobrir os Estados Unidos inteiro de cinzas. Supererupções são classificadas como nível 8 no índice de explosividade vulcânica. Elas são impulsionadas por enormes reservatórios de magma na crosta continental superior. O magma contém muita sílica, o que torna viscoso e explosivo, ao contrário daqueles, digamos, do Havaí, que são baixos em sílica e menos explosivos. A erupção de Toba teve um volume de aproximadamente 2.800 km³, em comparação ao Huckleberry Ridge, que entrou em erupção há 2,2 milhões de anos em Yellowstone, que tem um volume de 2.500 km³. O Lava Creek, que entrou em erupção há 600 mil anos em Yellowstone, tem um volume de 1.000 km³. O Mount St. Helens entrou em erupção em maio de 1980, vomitando 1 km³ de cinzas. Os fluxos piroclásticos cobriram pelo menos 20 mil km². As paredes da caldeira expõem até 1.200 pés do Monte Toba. A montanha na ilha Samosir tem mais de 1.800 pés de espessura. Núcleos de mar profundo levados na Baía de Bengala e na Índia, aproximadamente 300 milhas ou 500 quilômetros no interior, produziram cinzas de erupção, cerca de 1.900 ou 3.100 quilômetros de Toba. De acordo com Rose Chesner, as cinzas poderiam ter alcançado a Ásia Central e Oriente Médio. Uma equipe internacional escavou 2 locais na costa sul da África do Sul, descobrindo a atividade humana tanto antes quanto depois da erupção. Em ambos os locais, os cientistas descobriram pequenos cacos de vidro vulcânico no sedimento. Estes são partes de tefra, ou detritos, ejetados de um vulcão durante uma erupção. Quando os cacos foram quimicamente analisados, eles foram descobertos como sendo compatíveis com o Monte Toba, que fica a aproximadamente 9.000 quilômetros de distância. Estes são considerados os primeiros depósitos vulcânicos da sua espécie, descobertos tão longe da sua fonte, demonstrando o poder da erupção de Toba. Os cientistas estimaram que a altura da coluna da erupção do vulcão Toba
seria de 30 a 50 milhas, ou 50 a 80 quilômetros. A erupção ocorreu em um ponto crítico da evolução humana, quando o Homo sapiens estava pronto para se espalhar além da África. Alguns cientistas chegaram a afirmar que o enxofre liberado por Toba causou um inverno vulcânico que resultou em um gargalo na população humana, com apenas 10 mil pessoas sobrevivendo. O que torna o vulcão do Lago Toba assustador é que ele é uma bomba relógio. Não está totalmente claro porque supererupções como o Monte Toba ocorreram. Por exemplo, elas poderiam ser desencadeadas por um aumento repentino na taxa de fluxo de magma no reservatório, mas os geólogos não sabem, e é por isso que uma equipe da Universidade Suíça de Genebra e da Universidade de Pequim, da China, viajou para Toba. Os pesquisadores queriam saber que sinais indicavam uma supererupção iminente, e suas descobertas foram publicadas no Proceedings of the National Academy of Sciences. O zircônio é frequentemente encontrado em erupções explosivas e o mineral contém urânio e chumbo que permitem a datação precisa. Os autores foram capazes de estimar a taxa de acúmulo de magma sob a caldeira de Toba antes das duas erupções anteriores do vulcão, combinando estas medidas com modelagem térmica e também geoquímica. Os resultados indicam que a taxa de afluxo do magma tem sido relativamente constante nos últimos 2,2 milhões de anos, implicando que as supererupções de Toba não foram causadas por um aumento súbito do magma. Ao invés disso, foi o aumento da temperatura do reservatório de magma ao longo do tempo, conhecido como amadurecimento térmico, que desencadeou a explosão. Esta descoberta é perturbadora, porque implica que sinais geológicos na superfície da Terra, tais como rochas rachadas ou infiltrações de gás, não têm que ocorrer antes de uma erupção. Como resultado, os supervulcões podem agir como uma bomba relógio. E agora vamos ouvir o que você acha dos supervulcões na seção de comentários abaixo. Tchau!